Queridos, que maravilha, né? Vamos pegar nossos livros, o livro Nascidamente. Nós estamos no capítulo de número 7, é isso? Redenção, natureza, propósito e valor. E hoje eu vou me deter num pequeno trecho aqui da página 98 e 97, e não vou me adiantar muito, porque vocês observam na página 97, bem lá na parte de baixo já segue algumas perguntas, né? Perguntas complexas, que vai requerer bastante tempo, então eu vou tomar essa parte só a partir da próxima terça-feira. Então hoje eu vou ficar da página 96, aí do segundo parágrafo, até a metade da página 97. Eu vou ler todo esse trecho, em seguida eu faço a explanação. Então diz assim, página 96, a partir do segundo parágrafo, onde diz: ao entrar Cristo no mundo. Ao entrar Cristo no mundo, enfrentou todas as adversidades prosaicas. Prosaicas as adversidades do dia a dia, da vida prática, corriqueira, né? Então, ao entrar no mundo, Cristo enfrentou todas as adversidades prosaicas, além de todos os sofrimentos causados pelas trevas que não podiam suportar a sua pureza. E mesmo sendo Deus, entregou-se voluntariamente aos seus algozes, em completo amor e resignação, mostrando ao mundo o caminho da verdade. Assim a cruz, o sangue derramado e os golpes sofridos apontam para a disposição de seu coração enquanto a manifestação do seu ser. Esse é o entendimento que nos faz elevar a paixão histórica de Jesus ao nível do significado de sua morte essencial, pois é a morte qualitativa que dá significado à morte quantitativa no plano do tempo e do espaço. Se não, vejamos, para que o homem fosse redimido do poder do pecado e, consequentemente, dos seus efeitos, dos quais a morte é o principal, era necessária uma ação reversa, a que conduz o homem à morte eterna. Era preciso que o Redentor percorresse caminho inverso ao do pecado, pavimentando novo percurso por meio do qual pode o homem voltar a Deus. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido, à casa do Pai. Para tanto, era necessário reverter o processo do pecado organicamente no coração do homem, gerando nele disposição contrária a que o levou à sua desintegração de Deus e de sua criação. Trata-se, portanto, de um processo orgânico, de verdadeira libertação e cura, e não de um mero pagamento judicial supostamente exigido por Deus, pois se assim fosse, veja aonde chegaríamos. Então, vamos parar por aqui na leitura. E o que é que nós estamos discutindo aqui? Então eu vou praticamente retomar um tema já bastante falado aqui no DEVAP, mas enquanto eu estiver falando, que vocês possam ouvir como se fosse pela primeira vez, em oração, pedindo que Deus ministre ao seu coração, ao meu coração, a verdade do Evangelho, pedindo a Deus que nos dê amor pela verdade, não uma questão de dogma. O dogma, talvez, entre os inimigos do homem religioso, talvez seja, dentre todos os inimigos, o dogma seja
um dos grandes inimigos do homem, porque ele parece inofensivo, e não somente parece inofensivo, o dogma, como ele tem também uma aparência de justiça, de santidade, de verdade, tem uma aparência de evangelho, porque o dogma, ele só engrandece a Deus, não é? De um jeito ou de outro, o dogma, ele fala bem do evangelho, mesmo o dogma ortodoxo, mesmo o dogma que pode ser comprovado, inclusive pela Escritura. O irmão Gilmar, da nossa igreja, vocês devem conhecê-lo, ele tem postado recentemente vários videozinhos do Apocalipse, que nós ministramos já há algum tempo, alguns anos. E desde que ele começou a postar esses vídeos, alguns irmãos têm me perguntado sobre a atualidade desses vídeos, né? Como que perguntasse se porventura esses vídeos com aquela mensagem correspondem ou não ao pensamento atual do DEVAP. E para quantos me perguntaram, a minha resposta foi a mesma, que corresponde sim, não tem nada de errado do ponto de vista dogmático, do ponto de vista teológico, ou seja, aquelas verdades acerca desses acontecimentos conforme se encontram narrados nas Escrituras, conforme encadeado nas Escrituras. Ou seja, estudar a Bíblia do ponto de vista do dogma é um processo legal e válido. Seria mais ou menos como o judeu estudasse sobre o nascimento de Jesus, pronto, ou do Cristo, do Messias. Antes de Jesus nascer, do Cristo vir, pensa num judeu lá atrás, dominando todo o recurso de oratória acerca das profecias sobre o Messias. E tinha muitos no tempo de Jesus, ou antes dele, que tinha esse domínio do sentido das profecias, do lugar da profecia, do tempo da profecia, enfim, né? Tanto é que quando Herodes mandou perguntar onde haveria de nascer o Cristo, que ele chamou os sacerdotes, eles falaram, não, está escrito que será em tal lugar, em Belém. Então eles tinham esse domínio teológico. Mas a grande questão, e quando eu digo que nesse sentido o dogma pode ser um grande inimigo do homem religioso, é baseado na seguinte questão: de que valeu todo o esforço e todo o conhecimento teológico e mesmo escatológico que os judeus de então, no tempo de Cristo ou antes dele, qual é a vantagem de tudo que eles fizeram, se quando o Cristo veio eles mataram? Ou seja, qual foi o problema? Eles tinham um conhecimento? Tinham. Era verdadeiro? Sim. Era bíblico? Sim. Mas eles não tinham o sentido orgânico das profecias. Porque quem lê a Escritura do ponto de vista orgânico, não está preocupado se ele vai nascer em Belém, e se Belém é do Pará ou é da Judéia. Ele quer saber como ele faz para experimentar o Cristo. Ou seja, ele tem uma outra preocupação que não é mera informação. Então, voltando à questão dos vídeos que eu trouxe para falar sobre o dogma, então está tudo correto. Eu dizia aqui domingo passado, salvo engano, foi na última quarta, que nossa visão, nossa leitura atual, a leitura, não é a interpretação, o modo, a leitura que nós fazemos, a escritura é uma leitura orgânica, procurando a essência e o significado daquilo que está na Bíblia. E quanto ao aspecto meramente teológico, dogmático, que é correto, nós continuamos a ter. Não vamos jogar fora absolutamente, porém não vamos gastar o nosso tempo matando as nossas curiosidades do tempo profético. Vamos gastar o tempo procurando o sentido espiritual da profecia na minha vida hoje. Aí eu disse assim, isso faremos, isso o quê? Ler a Escritura do ponto de vista teológico, se Deus permitir. Até eu me utilizei aqui de um pensamento do escritor aos Hebreus,
que ele fala assim: olha, deixemos de lado, né, os ensinamentos rudimentares acerca de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Aí ele vai elencando batismos. Batismo é coisa boa ou ruim? Boa. Imposição de mãos, coisa boa ou ruim? Boa. Ressurreição dos mortos, coisa boa ou ruim? Não vamos mexer com isso. Aí ele fala: vamos avançar para as coisas melhores, para aquilo que é perfeito. Só que ele não nega, ele diz: vamos deixar de lado, e nós voltaremos a essas questões, se Deus permitir. Então, entendam isso perfeitamente. Mas é isso que eu quero dizer. O dogma, por exemplo, o dogma da morte de Jesus, que é o nosso assunto, a morte de Cristo, ou melhor dizendo, o nosso tema não é bem a morte, é a obra de redenção. Esse é o ponto. Estudar a obra de redenção do ponto de vista teológico é só estudar as profecias que apontavam para a vinda corpórea, histórica, pessoal do Cristo de Deus, que se faria carne, fazer a verificação bíblica dessas profecias, encontrar na Escritura o cumprimento dessas profecias, compreender como se cumpriu no tempo tais profecias, entender que a vinda de Cristo ao mundo é para trazer redenção. Essa sua vinda passa não somente pelo aspecto material da encarnação, físico da encarnação, mas como ele haveria de sofrer, de ser preso, de ser cuspido, insultado, né? Estudar, portanto, toda essa morte que lhe ocorreu quando ele esteve aqui na terra, durante os dias da sua encarnação, compreender tudo isso, como que ele morreu, a sua morte tinha data marcada para acontecer. Onde está isso? Olha, está lá em Daniel, capítulo 9, fala da sua morte, né? Que ele seria morto após as 69 semanas. Que coisa maravilhosa! Um domínio que, se você joga para o povo fica espantado como você entendeu, ou melhor, como você guardou, como você sabe cada detalhe. Porém, isso não prova que eu creio efetivamente. De repente eu tenho uma crença, né? De repente eu me acostumei com esse discurso, né? Não tenho de fato uma experiência. Então, o dogma, mesmo correto, ele nos dá uma impressão. Primeiro, ele tem uma cara de verdade. Por quê? Porque é verdade que Jesus é o Filho de Deus, é verdade, ué. É verdade que ele é o Filho de Deus, ué. Se eu tenho isso como um dogma, como uma informação, na qual, na informação eu acredito, não muda a minha vida. Pelo contrário, recai sobre mim uma maior responsabilidade, porque você sabe, né? Mas não significa que eu estou sendo salvo por isso. A visão orgânica, ela não vai debater essas questões. Não vai debater, por exemplo, a época exata do cumprimento da morte de Jesus a partir de Daniel 9. Não vai fazer isso. O que a visão orgânica vai fazer? Vai procurar entender em que sentido essa encarnação, esse viver humano e todo aquele sofrimento que o Cristo padeceu, em que sentido isso me salva? Essa é a grande questão. Se você estudar só no dogma, você vai encontrar respostas dogmáticas, teológicas, bíblicas, corretas. Que o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós somos salvos. Somos salvos porque Jesus morreu por nós. Isso é uma verdade. Não é mentira. Mas eu pergunto, e daí? E agora? Em que sentido isso te salva? Não, se você crê, está salvo. Ah, eu creio. Então está salvo. E agora? Não, agora está salvo. Você crê, é só ficar aí esperando, né? As coisas acontecerem. Vai para a igreja lá, deve um dinheirinho para o pastor, canta umzinho, levanta as mãos, obedece lá toda a liturgia do culto, né?
E quando você morrer, você vai para o céu, está tudo bem. Só que aí você não tem uma reflexão, uma viagem interior para dentro de si, para fazer como Paulo, por exemplo, instruiu lá os coríntios, quando ele disse, falando sobre o partir do pão, né? A ceia do Senhor, são duas coisas distintas, mas ele disse que nós devemos julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Isso é muito forte. Ele está dizendo, quando você participar da mesa do Senhor, partir do pão, você pegar aquele biscoitinho, aquele cálicezinho, entenda uma coisa, Paulo está dizendo, entenda uma coisa, faça um exame. Mas não é um exame se eu pequei essa semana, então se eu pequei eu não sou digno de comer, se eu discutir com alguém eu não sou digno de comer. Não, nesse sentido ninguém é digno de comer nada. O que está lá no texto de Paulo, que é claríssimo, ele fala, faça um exame interior, olha para a igreja corpo de Cristo, e verifica se esse ato, esse gesto de comer do mesmo pão, equivale aos seus sentimentos profundos do coração em relação àquilo que o símbolo significa. O pão significa o quê? Um só pão. Que nós somos um só. Aí eu vou participar dessa ceia, do partir do pão, digo, e eu pergunto, será que é verdadeiro eu simular pelos símbolos que eu tenho comunhão com os irmãos, que eu tenho amor pelos irmãos, que eu tenho respeito pelos irmãos, que eu tenho boa vontade para com os irmãos, que eu tenho acolhimento para com os irmãos, porque a mesa significa isso. Mas se eu como esse pão e desprezo os eu estou sendo indigno de participar dessa mesa. Eu não tenho a dignidade, não porque eu seja pior do que os outros, eu me torno indigno a partir do momento que eu digo com os lábios uma coisa e vivo outra. O problema de 1 aos Coríntios, sobre o partir do pão, sobre examinar o homem a si mesmo, é uma questão de consideração aos irmãos, ao corpo de Cristo, de não fazer acepção de pessoas. Se eu olho para a irmã Maria de Cerqueira, eu falo, que maravilha, coisa mais linda, uma serva de Deus autêntica. Não tem quem não goste da irmã Maria de Cerqueira, porque ela é uma serva de Deus maravilhosa, sim ou não? Aí agora eu olho, digamos, sei lá, para uma outra pessoa que não tem esses traços, tal, e eu desprezo o outro, por qualquer que seja o motivo, eu não sou digno de participar da mesa que representa a unidade, o amor, o respeito, o acolhimento, a graça, a bondade, a misericórdia. Então esse examinar a si mesmo é um entrar para dentro de si e perguntar, puxa, eu sou salvo pela morte de Cristo? Sou, glória a Deus, mas em que sentido eu sou salvo? Vamos lá. Você não pensa a palavra, você não pensa a verdade, você não busca uma experiência com a verdade na qual você crê? E, é lógico, para fazermos isso, nós temos que entender o significado, no caso aqui, da obra de redenção. Em que sentido o Cristo de Deus, ao se encarnar, ao viver sobre a terra, ao sofrer na cruz do Calvário, em que sentido todo esse processo salva? É a grande questão. A resposta dogmática da religião o que ele veio fazer foi fazer um pagamento. Diz a dogmática da igreja em todos os seus segmentos: Jesus, o Cristo, estava ao lado do Pai no céu. É assim que eles dizem. E o Pai esperando receber a conta, a dívida. Tem uma dívida. Essa dívida é morte, né? É a ira derramada na cabeça do desgraçado, do pecador. Aí o Cristo fala, pode deixar que eu vou pagar essa conta para o senhor. O senhor quer receber? O senhor vai receber. E aí ele vem, se faz homem para quê? Para pagar uma conta. Aí ele vem aqui,
leva pancada, pancada, pancada na cabeça, no pescoço, no quengo, né, nas costas, e belisca, cospe nele, humilha, bate, xinga, né, faz tudo. Quando ele está só uns trapos de imundícia que não vai apanhar, morre. Agora ele ressuscita, volta ao Pai e fala: satisfeito? Melhorou o seu coração? Você agora tem paz? Você recebeu? Era isso que você queria? Te dei. Essa é a dogmática evangélica. E o pior, as pessoas acreditam nisso sem nem titubear. Não, é porque não há reflexão. Agora Deus está o quê? Satisfeito. É um preço pago. Qualquer pessoa com 3, 4 neurônios, se parar por um momento para pensar a situação, pode até no final concordar, mas vai ter que admitir que esse Deusinho que assim procede não tem muito futuro, porque até o pior dos homens sobre a terra faria algo melhor ou diferente. Se vós que sois maus, diz Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, em outras palavras, se o homem que é caído, que é mau, que é perverso, que é pecador, jamais aceitaria essa proposta de machucar o seu filho, o seu próprio filho de carne e sangue, para pagar o dívida de outra pessoa, nesse sentido. Qual é o homem que pensaria isso e aceitaria tal proposta com o seu próprio filho de carne e sangue? Qual é o pai? Qual é a mãe? E por que Deus, sendo bom, faz? Então nós temos que entender o porquê dos sofrimentos. Em que sentido? No livro de Isaías, capítulo 53, é dito que agradou a Deus moê-lo. Está lá escrito. Em que sentido? O que esse texto quer dizer, afinal? Eu sei que para nós pode ser algo interessante refletir sobre isso, mas para a maioria dos cristãos não. Ao ouvirem isso, não parou muita heresia, né? Mas vamos lá, vamos entender. Vamos lançar aqui um fundamento lógico do sentido e do significado da encarnação, viver humano e todos os sofrimentos e morte de Jesus. Lançar um fundamento lógico, bíblico, que vai nos ensinar por que para sermos salvos, isso tudo foi necessário. E em que sentido tudo isso que ele viveu e sofreu, hoje me salva? Em que sentido? Bem, impossível você, como um cientista, descobrir uma vacina se não conhecer a doença. Sim ou não? Qual foi o grande debate durante a pandemia? A descoberta da vacina. Aí uns descobriram, uma outra parte da população achava que não é confiável. Vocês viram o debate todo. Por que não é confiável? Qual era a justificativa dos que negavam a eficácia da vacina? Qual a justificativa? Não deu tempo de eles conhecerem todos os processos do vírus e tudo mais. Bem, mas não quero entrar nessa discussão de negar ou não negar isso. Mas qual que é a ideia? Ora, para você poder oferecer um remédio de cura e com eficácia de cura para a doença, você tem que conhecer profundamente qual é a doença, onde ela se instala, por que se instala, quais são os sintomas, quais os órgãos que ela atinge, qual a duração de incubação do vírus. Tem que entender uma série de coisas. Desculpa eu me colocar assim, eu não tenho conhecimento nessa área, eu estou falando como leigo, mas vocês entendem o que eu quero dizer, que não temos como compreender a obra de redenção, o significado, o sentido e sobretudo como que esse processo pelo qual Jesus passou me salva, você não entendeu o que é a queda. E o que é a queda, segundo os moldes dogmáticos da teologia especulativa?
Aí é pior do que a ideia da redenção. Porque aí vai passar só por uma cobra, uma maçã. Mais nada. Ou seja, é muito pouca coisa para uma desgraça desse tamanho que vive o ser humano sobre a terra. Quer dizer que essa desgraça toda, esse sangue derramado, essa violência, essa maldade, a dor, a morte, é por causa de uma maçã? Mas não é possível. Dá uma maçã para o rapaz. Dê uma dúzia de maçã para o rapaz e resolve o problema. Não, é porque no dogma fala de um Deus caprichoso. Eu vou testar o homem. Eu vou tentar o homem. Deus a ninguém tenta. Está na sua Bíblia. Mas o Deus dogmático tenta. Só que não tenta para saber se o homem vai cair ou não. Ele já sabe que vai cair. Então ele não tenta. Ele arma uma casinha, uma armadilha, uma arapuca. Ele só quer pegar o infeliz do ser humano, que vai cair, não tem jeito. Bem, mas voltando ao ponto, nós temos que entender primeiramente a queda. O que é a queda do homem? O que é o pecado? Né? Se você entender claramente o que é isso, pronto. Aí você olhando para Cristo, você vai entender onde está o remédio. E por que Cristo é o remédio? E por que só Ele é o remédio? Ninguém mais é o remédio. Traz aqui Buda, grande homem, maravilhoso, bacana. Não é remédio. Na verdade ele precisa de remédio. Pode trazer qualquer outro profeta do cristianismo, de outras religiões. Ninguém pode ser o remédio. Só Jesus Cristo é a cura. Só Ele é o remédio. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, não era um dogma. Se você acreditar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está salvo. Se não acreditar, você está perdido. Não é isso não. Ele quer dizer que esse Cristo, esse mistério do Cristo que se encarna, que vive, Ele executa nesta humanidade chamada Jesus a única maneira de levar esse homem de volta. Não tem outro meio, não tem outro recurso, não tem outro caminho. Aí vamos discutir sobre fé e obras. Vamos começar pela fé, nem pela fé nem pelas obras. Pronto. Como assim? É porque o que você chama de fé é uma crendice. Crendice não salva ninguém. Por isso que os crentes ficam embananados quando leem aquele texto lá de Tiago, que fala que os demônios creem que estremecem. Olha, se a salvação é por crer, então os demônios estão salvos, porque eles creem mais do que vocês tudo junto. Porque vocês creem, mas não tremem. Os demônios creem e tremem. Estão salvos os demônios? Veja que nós estamos diante de um problema. Se juntar os crentes tudinho, não dá um demônio. Porque os crentes juntos todos não tremem. Quando lembra, não treme nada, faz até piada com a própria fé deles. Mas um demônio sozinho, ele crê que estremece. Em que sentido? Crer no sentido de saber. Ele sabe. Ele sabe. Ora, porque ele está dentro de um plano espiritual diferente do nosso. Nós somos aqui, estamos escravizados pelos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos. Não temos como acessar o mundo espiritual. Por isso nós estamos ainda debatendo até hoje: o homem tem alma ou não tem alma? Por que essa discussão? Porque o homem não sabe. Se fosse algo palpável, tem alma, aqui está a alma do homem aqui, ó, olha aí. Mas como ninguém pode pegar a alma do homem e mostrar, nem enxergá-la com os olhos físicos, nem ouvi-la com os ouvidos físicos, nem cheirar, nem lamber. Então fica perguntando: o homem tem ou não tem alma? Tem. Não tem. E se tem, como é que é? Como é que não é? Tem vida depois da morte? Ninguém sabe. O demônio sabe, porque ele vive no outro plano. E quem já morreu, se tem vida do outro lado, ele sabe que tem. E se não tem?
Ele sabe que não tem, porque ele também não está lá. Eu não estou duvidando dessas coisas. Estou dizendo que nós precisamos, nesse sentido, de ter a compreensão clara da nossa real condição, para que possamos experimentar essa cura. Então a pergunta que cabe aqui é: o que é a queda do homem? Mas precisamos pensar um pouquinho antes, porque o homem não é o primeiro ser a cair. Eu estou usando o termo queda, que é o termo convencional, tá? Se o homem não é o primeiro a cair, a queda do homem não é protótipo, não é modelo. Ele não é o primeiro. Alguém caiu antes do homem, e esse primeiro que caiu é o modelo. Afinal, não é Satanás o sedutor de todo mundo, como diz no Apocalipse? Não é ele que sai a enganar a todos, a cegar o entendimento das pessoas? Logo, ele é o primeiro. Vamos entender aqui Satanás enquanto esse primeiro, esse protótipo. Não importa aqui nenhum tipo de discussão dogmática. Qual é a discussão dogmática? Satanás é um anjo mesmo assim, ou é só uma ideia? Isso é dogmático, para de bobagem. Pegue as coisas pelo sentido, pegue as coisas pelo significado, e não pela coisa. Porque você pegar a coisa pela coisa, você fica com uma coisa. Se você toma pelo significado, você experimenta. Dá para entender isso? Então, para entender a queda do homem, vá à origem, vai à raiz, vá à causa. Você vai encontrar dois textos belíssimos que falam de modo prototípico, ou que falam em modos simbólicos, acerca da queda original primeira. A queda primeira, quando é dito que havia um ser perfeito. Ezequiel capítulo 28. Que em Isaías capítulo 12 ou 14 é dito que ele era chamado estrela da alva, estrela da manhã. E se você ler tanto Ezequiel 28 quanto Isaías capítulo 14, ali naqueles textos simbólicos, repito, que faz menção tipológica a esse ser, não faz menção direta, é menção indireta. Ou seja, aqui nesses dois textos, esse primeiro que vai cair, ou que caiu, ele é representado em Isaías por Babilônia, e em Ezequiel ele é representado pelo rei de Tiro. São duas pessoas, dois homens na terra que estão colocados para representar essa queda primeira e original. Daí as perguntas são básicas e são simples, e as respostas mais simples ainda. Você tem que vencer, não é, o dogma da queda, perguntando assim: Lúcifer caiu porque comeu da árvore proibida? Na Bíblia não tem isso. A árvore proibida está para o homem, em Gênesis 3, não está para Lúcifer. Tá, Lúcifer caiu por quê? Porque no dia do aniversário dele, ele resolveu fazer um pagode no céu, né? Rafael tocava um pandeiro, Ariel tocava um atabaque, né? O Surrupiel tocava o triângulo, e cada El daqueles ali, daqui a pouco estava no bar o pagode. Aí resolveram passar umas canas, tirar aquele caldo, ficou lá fermentando, saiu uma pinguinha. Isso foi a queda de Lúcifer? Temos que perguntar essas coisas simples e básicas. Poxa, se em Lúcifer você encontra o grande Big Bang da desgraça, da miséria, o grande ponto de partida de tudo que é doloroso, de tudo que é mal, de tudo que é perverso, que nós hoje experimentamos no mundo, inclusive. Então eu tenho que saber qual é a causa primária de tudo isso. O que ele fez, o que aconteceu.
E aí nós vamos encontrar, tanto em Isaías como em Ezequiel, qualquer texto dos dois que você ler, você vai encontrar um caminho. E se vocês já leram, e se já leram, vale a pena ler de novo. Se não leu, vale a pena ler pela primeira vez o livro A Dracma Perdida, de um autor desconhecido, literalmente falando desconhecido, que ninguém conhece o autor desse livro, só vocês, né? Mas que lá descreve todo o processo da queda de Lúcifer. Evidentemente que lá não é nenhuma revelação do que aconteceu, mas é uma tentativa humana, psicológica, de descrever os processos psicológicos pelos quais Lúcifer chegou a ser o que é: inimigo de Deus, um anjo da confiança do Eterno, chamado querubim da guarda, cobridor da glória. De todos os seres criados, excelentes e excelsos, os primeiros seres de natureza celestial, porque há de convir que se o homem cai, tudo bem, ele é terreno. O homem terreno tem característica de terra, de baixo. Ele já é criado já lá embaixo. Agora, lá em cima, no topo dos celestiais, das dimensões de existências, como alguns filósofos acreditavam, os primeiros espíritos puros. Como é que essa criatura chega a ser inimiga de Deus? Mas não é qualquer tipo de inimizade, é uma inimizade tal que em seu coração, do coração de Lúcifer, está plantada uma amargura tão grande contra Deus, contra o Eterno, que agora ele gasta toda a sua existência para profanar o nome de Deus, para mentir acerca de Deus, para caluniar a Deus, e dentro desse seu coração tolo ainda tem uma falsa esperança de que pode vencê-lo. E agora, não sei se vocês conhecem alguém assim, mas não assim, mas pelo menos primo dele, né, do diabo, que às vezes gasta a vida inteira para perturbar uma pessoa, para falar mal da pessoa. Ela não ganha nada com isso. Ela só gosta de levar informações, difundir mentiras. Ele só gosta de ver a desgraça do outro na mente das pessoas. Só isso, a vida inteira. E quando te vê, quer te abraçar. Quer abraçar, quer pegar na mão, quer convidar para almoçar. Tem esses primos de Satanás também, não é? Primo, irmão, sei lá. É bem próximo o parentesco. Filho, né? Também. Bem, de todo modo, a ideia qual que é? É que eu tenho que entender que grande fenômeno foi esse que ocorreu no coração desse ser para torná-lo adversário de Deus, inimigo de Deus, acusador de Deus. E aí os textos vão nos oferecer uma resposta simples. Esse processo, a queda de Lúcifer, não foi uma queda como quem tropeça numa pedra. Porque você está andando numa estrada, a estrada tem 5 quilômetros. Então, enquanto você está caminhando, não está acontecendo nada com você, mas solamente porque nada altera em você. Aí num dado momento você tropeça numa pedra e cai, você rasga o dedo, machuca os pés. Aí pá, caiu, machuquei, caí. Mas o caminho não tem nada a ver com a queda foi pontual, local, específica. De repente, é um lapso, é um frame, pá. A queda não se dá assim. Casamento não acaba por causa de uma palavra. Não. O bandido, o homem que está marginalizado, ele não nasceu assim. Foram muitas experiências, um caminho de descida, que vai gerando um tipo de consciência, um tipo de sentimento, um tipo de visão, um tipo de leitura de mundo, uma cosmovisão diferenciada, que vai gerando uma amargura, que vai forjando, até que ele chega no estado
quase que impossível, humanamente falando, de recuperação, porque recuperar não é pegar ele lá e colocar aqui, não recupera. Não se recupera consciência mudando de ambiente, tão somente. Talvez a mudança de ambiente seja apenas um recurso para o começo de uma recuperação. Não se muda corações com a palavra. Por que os pastores, os líderes, os pregadores têm que ficar falando as mesmas coisas todo dia na igreja, nos templos, nas praças, aí onde quer que seja, não importa. Aí eu falo nos templos, né? Aí a pessoa dogmática ignora tudo o que foi dito até agora para falar, não existe templo, Alexandre. Como se eu não soubesse disso, né? Mas você vê que a mente é que está perturbada. A pessoa, ela não quer a verdade, ele não quer experimentar o poder da verdade. Ele quer definir se existe ou não templo. Eu sei que não há templo, logo eu discuto e debato com quem acha que tem templo. E fica, tem templo, não tem templo, tem templo, não tem templo, tem templo, não tem templo. E o tempo passando. E não dá nada. Um humilhado porque não tem texto para fundamentar, o outro orgulhoso porque tacou 2 textos na cara do indivíduo, Atos 7, Atos 17. E ainda foi para Isaías 60, Isaías 60, 64, 5, sei lá. Você vai perdendo as referências, porque você não está mais interessado em saber endereço. Você tem que saber significados. Então, qual foi o processo? A queda de Lúcifer foi um longo processo. Lógico que teve um start. Mas o start começa com uma coisa muito básica, muito simples, que vai ganhando força com uma outra coisa, que já gera uma interpretação sobre outra coisa. Mas esse caminho da trajetória da queda de Lúcifer, está claramente em Ezequiel e Isaías, é um caminho de ascensão. Nas palavras literais do texto, eu subirei. Essa é a ideia. Eu subirei. Ué, tudo bem, você quer subir para onde? Acima das estrelas dos céus. Fazer o que lá? Eu quero exaltar o meu trono. É esse desejo. E serei semelhante ao Altíssimo. Mas cuidado, porque ser semelhante nesse sentido é diferente de dizer que nós precisamos de ser semelhantes a Jesus. Para nós sermos semelhantes a Jesus, nós queremos nos esvaziar como Ele se esvaziou, amar como Ele amou. Pode trazer o Padre Zezinho que ele vai falar a música todinha. Cantar como Jesus cantou, viver como Jesus viveu, né? Sonhar como Ele sonhou. No caso de Lúcifer, não. Ele quer ser semelhante, igual, para dizer que está em paridade de igualdade, de poder, de honra, de glória, de domínio. Eu exaltarei o meu trono na região norte, e serei assim como Deus é, eu serei. Eu também posso governar, ter o meu reino, o meu domínio, o meu poder, a minha adoração, os meus súditos, a minha lei, o meu governo. Isso é a queda. Então, nesse sentido metafórico, queda não é descer, é subir. Cai o homem ou cai o ser que mais alto sobe. Quanto mais alto, maior a sua queda. Orgulho, presunção, arrogância, a não admissão de que eu em mim mesmo sou totalmente insignificante e que eu só faço algum sentido nele, no todo. Então, se a queda é um espírito de ascensão, no sentido inverso da coisa, porque quanto mais sobe é maior o orgulho, é maior a presunção, é maior tudo mais. Então, quando Deus olha, bem, vamos avançar. Chegando no homem, Gênesis 3, agora entendendo a queda do homem. Qual foi o diálogo que a serpente teve com a mulher, dentro do texto, como está lá em Gênesis? Olha, esse fruto te dá
uma capacidade de conhecimento. E tendo você o conhecimento, você será como Deus é. A proposta da queda é a mesma que ele sofreu: ser semelhante a Deus. Então não tem segredo, gente, é significado, é sentido. Quando o homem, portanto, cai em Gênesis 3, o sentido qual é? É que ele foi afetado, ele foi picado e contaminado com o mesmo desejo de Lúcifer caído. Ele agora, o homem, está num processo, num caminho de ascensão, de querer ser semelhante a Deus. Não é sem razão que, falando deste homem em Gênesis 3, que começa essa ascensão perversa contra Deus, que no seu amadurecimento é dito: assentar-se-á no santuário de Deus, julgando ser o próprio Deus. Qual a dificuldade de entender isso? Então nós já sabemos qual é a doença. A doença chama-se ego. Essa é a doença. Daí você tem que entender que ego não é o seu eu pessoal, individual. Ego é uma máscara. Ego é aquilo que nós assumimos ser, não sendo. De modo então que, se tirar todos os homens da terra, do planeta, deixar só as árvores, as formigas, os tatus, as emas, os chimpanzés, vai ter uma tranquilidade. E as questões que pode haver, um comendo o outro, matando o outro, não passa pela ideia de sentimentos de amargura. Nunca um animal mata o outro por sentimento de amargura, por vingança, por retaliação, por maldade. Olha, eu vou sair para poder fazer maldade. Não existe isso. Ele come dentro do seu instinto, da cadeia alimentar, para se alimentar, que dentro do plano do cosmos, isso é não somente necessário, mas é saudável para o equilíbrio do sistema ecológico. É saúde, é vida. O que você julga mal, no plano da totalidade, é bem. O mal não está naquilo que acontece enquanto processos no sistema ecológico. O mal está na intenção, na maldade, no planejamento, no dolo, na mentira, sabe? Que o homem vai maquinando aqui dentro contra o seu semelhante. Logo, voltando os homens todos de volta para a terra, todo o problema, como diz Tiago na sua epístola, da humanidade sobre a terra, é que os homens vivem a morder uns aos outros. Tiago vai dizer que os homens vivem uma guerra. Nós estamos numa guerra, mas não é uma guerra. Quando ele fala da guerra lá da Europa, é compreensível você entender o que é uma guerra. Você olha para você: não, eu não estou em guerra, tá? Você está em guerra. Em guerra contra o seu irmão, porque você convive bem com o seu irmão desde que ele não atrapalhe a sua vida, os seus desejos. Então eu quero colocar o meu carro nesta vaga. Se alguém tomar a minha vaga e impediu o meu desejo e tirou o meu direito, então começa uma guerra. E se eu for frouxo e não puder enfrentar quem toma a minha vaga, eu não serei melhor porque não o enfrentei, porque a ideia está aqui dentro de maldade, pilantra, vagabundo. Um dia você encontra alguém maior do que você, ele vai te matar, para você ficar esperto. Vocês percebem que o problema que é esse ego que nos inflama dentro de nós? Deus olha para esse quadro, e aí entra agora, Deus tem que curar este homem disso, aqui dentro do coração dele. O problema do homem o acompanha não ao lado do homem, mas dentro do homem. O problema do homem é uma condição de alma, de coração, que são perversos em razão da estreiteza da sua consciência. É o homem que não consegue perceber nada além do que ele chama meu.
meu dinheiro, meu direito, minha propriedade, meu. Em vez em quando o homem admite falar que isso aqui é nosso, mas é nosso até quando? Porque daí quando surge um problema de herança em família, não acontece? Aqueles que diziam que aquilo era nosso, agora começam a brigar porque cada um quer que seja somente seu. Então Deus tem que curar este homem. Isso é o pecado todo. Tira o ego do homem e pronto, está tudo resolvido. Então Deus tem que trazer um remédio, tem que trazer uma cura, tem que trazer redenção. É onde nós entramos para entender que alguém na terra, falando de terra, de humanidade, era para surgir um homem com tamanha expansão de consciência, clareza do que é Deus, do que é a verdade, para que ele pudesse então, na humanidade, inaugurar uma nova cosmovisão, uma nova percepção, logo um novo viver. Um novo viver. Quem está entendendo? Então, o Cristo de Deus fala assim: eu vou abrir esse novo e vivo caminho. Por isso que é dito que o caminho novo que é aberto, que dá acesso a todos os homens ao Pai, a Deus, diz que esse caminho foi a sua própria carne. Quando diz que ele entrou no Santo dos Santos, ou seja, esse homem Jesus, ele volta a Deus e entra na presença de Deus, ele o faz por meio do véu, que ele rasgou o véu, vírgula, a saber, a sua própria carne. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, Cristo abriu-nos um novo e vivo caminho, que nos leva de volta ao Pai, caminho este que é possível por meio do rasgar o véu. O véu era o empecilho que não permitia o homem ir. Aí Jesus falou: vou rasgar esse véu, está aberto o caminho. E esse véu é a minha carne. A carne teve que ser machucada e rasgada para dar acesso. E aqui se instaura um grande problema, né? Por quê? Porque tudo vai passar por uma questão agora de escolha e de aceitação. Para o Cristo fazer isso, que ele se propõe fazer, abrir um novo e vivo caminho, ele vai ter que abrir mão de si. Não tem jeito. Porque se o problema é o ego, é um caminho de ascensão, a cura também é um caminho, mas é um caminho inverso, de descensão. Essa palavra existe? Se não existir, está existindo. Pega pelo sentido, não vai pela morfologia que pode. Se você entendeu, tá bom. Ele tem que descer, mas não é um caminho no sentido de direção, não, é de coração, um coração que vai se inflando como um balão e vai subindo, e agora é aquele que está lá em cima que vai se esvaziando e perdendo, portanto, e vai descendo. Então Deus olha e fala: a cura, se a doença que mata a humanidade é Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, se por Adão todos morrem, para que todos vivam, tem que ter um homem também, tem que ter uma origem, uma causa, que vai implantar um novo sentimento. Veja só esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que eu quero apresentar aqui é que existem dois homens, um chamado Adão, o outro Cristo. São duas bases
originárias, causadoras da queda e da salvação. Por que Adão cai e nós todos caímos juntos? Ora, porque nós somos herdeiros da mesma consciência dele. Ah, como? Ah, eu não sei, eu só sei que você sabe que você tem a consciência tanto quanto a dele. Talvez melhorada um pouco, bem melhorada, outros até piorada. Mas o fato é que a queda se constata não é pela teologia, é pela condição humana. Você não tem que nem invocar o nome de Deus para falar essas coisas. Entenda, eu quero dizer que você não precisa ter um fundamento teológico de fé. Não, o ateu pode discutir a condição da humanidade ou não pode? Dois ateus conversando, como é que está a humanidade? Está ruim, ruim. O homem é mau, o homem é perverso. E você parece um pouco bom, melhor que outros homens, mas não é porque você é melhor, é porque você não tem, talvez, as prerrogativas de situações que ele tem. Porque ele faz isso e você não faz aquilo que ele faz, não é porque você é melhor do que ele, é porque você não está no mesmo lugar que ele, você não tem a mesma chance que ele, você não tem o mesmo meio que ele tem. A gente fala dos políticos que roubam, não? Olha, mas se você entrar, você vai fazer o quê? Ah, eu não vou roubar, não. É possível que não. Desde que agora, sem aquele contexto, você também não o faça com uma caneta de um escritório. Se você já é assim, significa que você já está um pouco mais elevado nesta área. Você não quer ganhar vantagem de ninguém, não é? Você não quer ganhar vantagem de ninguém. Mas observa que você vai vender um carro, vai vender um relógio, vai vender uma casa. Quem é que ao vender um objeto fala assim, eu estou vendendo, sabe por quê? Porque, na verdade, esse óculos aqui ele veio com um defeito de fábrica. Então, esse parafusinho toda hora cai, não tem ninguém que conserta. Esse aqui não tem conserto. Já levei nos melhores especialistas. Então, estou vendendo por esse motivo. Você compraria? Não? Então, para eu vender, eu tenho que falar o que para você? Não, peça num óculos maravilhoso. Não, bobagem. Está vendo por quê? Não, rapaz, porque eu tenho uns 10 óculos aí. Então, eu estou me livrando, porque não tem utilidade para mim, mas é excelente. Aí você vai descobrir o vício do óculos depois. É uma vantagem besta, idiota. Você vai ganhar 10 reais, 20 reais, mas você não quer perder a chance de ter uma vantagem sobre o outro. Então, o Cristo de Deus, ele fala, a única maneira de abrir um caminho na consciência é efetuando esse caminho de esvaziamento. No caso de Lúcifer, não era, queria ser. Essa é a grande questão, ponto. No caso de Cristo, ele é, e não fez questão de ser. Foi descendo todos os processos, não é? Primeiro, identificar-se com a criação, com a criatura. Já é uma coisa muito estranha, ao meu ver, não é? Muito estranha. Na verdade, nós não queremos nos identificar nem com um cargo menor que nós já temos. Já observou que dentro de igreja, pensa um pouquinho, o tanto de disputa que tem por cargo, por posição. Já pensou nisso? Não, numa boa. Irmãos de igreja que às vezes sai da igreja porque não suporta o outro. Motivo, cargo. Pregando o quê? Jesus está salvo, ele morreu por mim. Está salvo? De que está salvo? Toda essa inflamação. Igreja se tornou para o homem um negócio, um jogo. Quem manda mais, quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, quem define uma coisa e outra. Não existe harmonia, não existe rendição, não existe entrega, não tem serviço voluntário, desinteressado.
Sempre que eu faço reunião com os obreiros da nossa igreja, geralmente eu costumo começar a reunião tratando de um ponto. Nem sei se os obreiros se atentam para esse fato de eu repetir tanto essas questões em início de reunião de obreiros. Trazer a questão: por que nós estamos aqui? Essa é a pergunta. Numa reunião de obreiro, a coisa fundamental. Me refiro mais à reunião de pregadores, de pastores. A gente tem que reunir para definir algumas coisas. Isso porque nós estamos com 25 anos de ministério, na casa de 25 anos, e nós já tivemos dezenas de obreiros, não temos mais nenhum, ou temos, em relação ao que passou, 4, 5. Por qual motivo? É a pergunta: por qual motivo? Eu sei que se você saísse a perguntar para todos eles que não estão mais conosco, todos eles teriam uma razão e uma justificativa, e talvez você até desse razão para ele, eventualmente. Você tem razão, está certo, eu concordo com você. Nós não somos perfeitos, né? Então é possível que alguém tenha saído daqui por motivos justos, talvez, não sei. Mas a grande questão é: por que nós estamos aqui? É para impor, para defender, garantir território, poder? O que é, afinal? Então, eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos aqui dentro de uma obra que não é nossa. Nós somos bem-aventurados por podermos participar de uma obra tão grande, de redenção, de salvação. O DEVAP tem que ser visto sempre como sendo o ministério mais desinteressado de qualquer coisa humana. Só vai existir enquanto tiver a ideia de que existimos para servir. Perdeu essa característica, pode fechar, abre aí uma discoteca, abre um bar, né, uma boate, né, sei lá, forma uma gangue, qualquer coisa, não vale a pena. Igreja tem que entender que nós estamos aqui para servir. E nós que servimos somos os mais beneficiados, porque ao servir você é tratado, você é humilhado, você é uma série de coisas. Quem está entendendo? Então, redenção é um caminho a ser percorrido. E esse caminho foi percorrido plenamente por Cristo. Ele se identifica com a criação, primeiro ponto. Só que quando ele se identifica com a criação, ele se faz homem como nós homens como qualquer homem, mas se percebe que no âmbito humano existem estratificações. Logo, nem todos os homens são iguais. Perante a lei pode ser, mas na realidade não é. Ou é? Não é. Os homens são iguais? Não são. Você vive em que mundo? Em que mundo você vive? O Brasil, não vamos nem falar do Brasil entre nós aqui, mas o Brasil em relação a qualquer outra nação europeia é igual? Não é, ué. Chega um americano num lugar e um brasileiro sai preso, e o americano, eu estou mentindo? Entra um branco e um negro, o negro sai o quê? Preso. Está todo mundo numa loja, num lugar, sumiu um objeto da loja. Se tiver um branco e um negro, quem é o ladrão? O branco é ladrão? Lógico que não. O branco vai ligar para a polícia, o branco é a testemunha, né? O branco é a vítima. O mundo é assim. Depois, quando descobrir que quem roubou foi o branco, não foi o negro, não tem mais o que fazer. Ele já apanhou, ele já foi preso, ele já foi humilhado e não tem reparação. E isso que eu falo não tem nada a ver com PT. Já é petista. Meu irmão, em nome de Jesus, de onde você está vindo? Qual é o número do tacho? Qual é o nível da profundeza de onde tu vens? Que PT? Você é ser humano, você sabe. Minha mãe, nós éramos da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Divino Gonçalves, isso há 40 anos, 45 anos atrás. Minha mãe não tinha marido,
e era pobre. Quem comia a coxa do frango na hora do almoço da igreja? Éramos nós? É lógico que não. É lógico que não. Vamos comer o sobrecu da galinha. Vocês estão rindo de quê? Comer as costelas do frango. A coxa é para o filho da irmã tal. E olha para o cabelo dela, irmã que tem cabelo de verdade, cabelo grande, pesado, liso, gente da alta. Minha mãe, coitada, cocôzinho, desse tamanhozinho, os joelhos tudo marcado de oração, os filhos tudo com as roupas remendadas. Mas a igreja, igreja. Então, quando Cristo se faz homem, ele não se identifica só com a humanidade. Ele vai nascer no pior lugar da sua época. Ele vai para a periferia, vai nascer na menor de todas as cidades da Judeia. Por quê? É para que ele saiba o que é negar-se a si mesmo, porque o esvaziamento tem que ser total. Nisso, o homem no qual o Cristo está encarnado já está se esvaziando, já está sendo salvo, já é processo. E aquele homem às vezes fala: mas se tu que está aí dentro de mim é o Cristo, então bora morar em Jerusalém. Não, é aqui na Judeia. E agora, vamos nascer pelo menos no melhor hotel de Belém, que não seja o melhor hotel do mundo, mas dos piores de Belém, o melhor. Não, na estrebaria, com boi, vaca. A roupa de frio de Jesus era o bafo da vaca, esquentando ele. Verdade. Mas, poxa, mas para que isso? Não tem outra saída, não tem remédio. É esvaziamento. Quando eu pensava, bem, então, agora que nasceu, vamos voltar para a nossa região, vamos ver nossa vida. Não, não. Agora vem um tanto de gente querendo matar, tem que fugir para o Egito. Pode para o Egito. Quando passam os tempos, os anos, o anjo fala: agora pode voltar, porque o fulano que queria te matar já morreu. Aí volta, vai morar onde? Em Nazaré. Para que ninguém tenha dúvida, Nazaré, tinha um ditado sobre Nazaré: pode vir alguma coisa de Nazaré? É a pergunta. Então, daí você tira. Foi morar no inferninho. No inferninho. Cresce e tal, não sabemos muito da infância dele, muito pouco sabemos. 18 anos, né? Enfim, quando então ele entra no cenário agora do seu ministério, agora ele vai começar o ministério de 3 anos, ou que seja 3 anos e meio, ele agora vai sofrer a rejeição do seu próprio povo. Ele era descrido pela própria família, seus irmãos não acreditavam nele. E os sacerdotes, que era para onde ele podia ter algum refúgio, o templo, casa de Deus, coisa boa. Não, queria matá-lo. Os fariseus, matá-lo. Saduceu, queria matá-lo. Conseguiu 12. Mas vocês sabem quais foram as peças que ele conseguiu, né? Um pior que o outro. Tudo analfabeto. Talvez Mateus soubesse um pouquinho a mais, Judas talvez soubesse escrever alguma coisa. Pedro mal assinava o nome dele, pescador, só cheirava peixe. Pedro, Tiago, tudo cheirava peixe. Aí quem vai vindo para o lado dele para seguir? A prostituta fulana, o eunuco cicrano, só essa turma, velho, que ninguém quer perto da gente. Era a turma dele. E ali ele vai pregando, falando, ensinando, e tudo que ele fala é esvaziamento. Perdoa, dê a capa também. Não briga pela capa, não. Porque ele pegou minha túnica, dê a capa para ele também, está precisando.
Mas isso não é justo. Dê a capa, se esvazia, abre mão. É porque é ladrão, safado. Vai com ele 2 milhas, vai. Não se apega. Ele foi ensinando que a vida do reino é desapegar-se. Até que no final, quando entram os sofrimentos chamados da paixão, é a parte mais angustiante, porque agora ele deveria ser entregue na mão de malfeitores, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, e se submeter a julgamentos, a juízos, a escárnios, a ser literalmente e fisicamente agredido, maltratado, mas tudo isso se esvaziando sempre. Perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, não é brincadeira não, porque quando você apanha na rua, porque você de fato merece apanhar, você não aceita. Você merece levar uma surra, não merece não? Vocês conhecem alguém que merece uma surra bem dada? Aqui alguém conhece alguém que merece uma surra bem dada? Você merece ou você conhece? Aí essa pessoa que merece se apanhar na rua, merecendo, aceita? De bom coração, obrigado, eu mereço, bata mais. E aquele que é o justo, ou melhor, aquele que sendo justo é a própria justiça, não fazer caso da ignomínia, da vergonha. Gente, pregaram na cruz nu para zombar dele. Isso é esvaziamento, isso é redenção. Depois de tudo isso, e eu não vou estender mais na descrição, porque não precisa mais, vocês já pegaram o sentido. Ele agora ressuscita, e agora? Agora ele fala, vocês aqui, vocês 12, vem aqui. Vocês viram, vocês entenderam a história da cruz, a mensagem da cruz? Sim, entendemos. Então agora vão ao mundo inteiro e conta essa mensagem da cruz para as pessoas. Digam para as pessoas que o único caminho de volta ao Pai é esse caminho. Não tem outro caminho. Qualquer outro caminho oposto ao do esvaziamento é o do enchimento, é queda. Só retorna ao Pai com esse remédio, essa é a cura. Prega isso para as pessoas e diga para elas que elas têm que não somente aceitar a mensagem, mas elas têm que abraçar essa mensagem como a coisa mais preciosa do mundo. Que elas vão se apegar a essa verdade, vão interiorizar essa verdade, vão comer a verdade, vão ter que beber essa verdade, assimilar essa verdade, para que essa verdade entre em todos os seus músculos, nervos, no seu sangue, na sua alma, na consciência, na mente, na vontade. Diga que só é possível ser discípulo de Cristo se você aprender esses ensinamentos do Evangelho e você ser batizado com Ele na sua morte. É ser unido, não tem método, é união, não tem dogma, não tem rito, não tem nada pode salvar o homem. A única saída é mergulhe-se em Cristo na sua morte para morrer com Ele. Isso é Evangelho, isso é redenção. Nesse sentido, o golpe que ele sofreu, o sangue que foi derramado, é a consequência do esvaziamento. Tanto é que, qual era o grande desafio quando ele estava pendurado na cruz? Se tu és, olha, desce da cruz. Olha, qual pecado teria ele cometido se descesse da cruz? Nenhum. Primeiro que ele é filho de Deus, logo não tem pecado. E descer está no seu direito, o direito não é pecado. Mas se ele descesse, não teria ele aberto mão do ser.
Logo, ainda que não pecasse, porque Lúcifer só peca por querer ser não sendo. Mas ele sendo e querer ser sendo, não tem problema, ele é, não tem mistério. Mas o problema não é apenas ser, ele tem que abrir mão do ser. Logo, se ele se apropria do direito e da justiça, ele se apega a algo, logo não se esvazia. Quem está entendendo? Então, ele se entrega completamente, a ponto de Isaías, profetizando esse momento, fazer aquela descrição maravilhosa, né? Do cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. Uma imagem, né, tirada da experiência humana, que representa essa entrega de não resistência, de não reivindicação, né? De apenas deixar, mas eles estão errados, o senhor está certo, mas é assim que é o caminho da redenção. Por isso Isaías 53 vai dizer que agradou o Pai não moê-lo. Se você ler a Escritura ao pé da letra, você ora vai encontrar base até mesmo para coisas muito horríveis que você não está interessado nem em ouvir, e que eu estou tomando um cuidado de não jogar isso para as pessoas, porque às vezes você joga uma verdade para o povo, e o povo, por não ter condições de assimilá-la, aquilo acaba matando ao invés de ajudá-la. Estão entendendo? Mas o sentido do texto é: agradou ao Pai ver o seu filho em completa entrega e amor. Ao ser moído, agradava-se o Pai de tamanha disposição. Por que o prazer do Pai está no filho? Quer dizer que o prazer do Pai está no filho em que sentido? Então eu bato na cara do meu filho, por isso, e ele deixa eu bater, então o meu prazer está porque eu bato na cara dele? Não. O meu prazer está em ver um filho em amor, em submissão completa, sem nada querer, sem nada reivindicar, para que outros vivam. Nisto consiste o prazer do Pai. Não basta você achar, o Pai tem prazer, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Por que o Senhor tem prazer nele? Porque ele vai ser o seu Judas para você bater nele e queimar na rua? Não, é o coração do filho, é o coração de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, esse é o espírito de redenção. Creio que hoje já falamos umas dezenas de vezes, mas deu para nos reanimar, né? Para continuar neste caminho de redenção. Amém?